Seja muito bem-vindos, começando mais um episódio hoje com Dayana Gifone. A Dayana, ela é nutricionista clínica e funcional. Ela trabalha com pessoas que buscam mais saúde e prevenção de doenças como diabetes, ansiedade, depressão, pressão alta. Ela também atua no atendimento esportivo e estético, como emagrecimento, ganho de massa muscular, redução de celulite, entre outros. E também trabalha com nutrição vegetariana, na qual ela é vegana e mestre em dietas vegetarianas. Dayana, a nutrição, ela tem uma relação muito grande com a saúde mental. E como é isso? Como é essa relação? Olá a todos, agradecer o convite ao Nicolas por estar participando do podcast. É uma grande honra estar aqui com todos vocês e esclarecer algumas dúvidas. Bem, a nutrição ela tem sim uma grande relação com a saúde mental, principalmente com o que nós comemos, nós não só excretamos, mas nós absorvemos, nós digerimos e toda essa digestão e toda essa absorção ela vai para o cérebro, porque o intestino é o comandante disso. Então, quando ele envia sinais, ele forma alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, a melatonina. Por isso que tem gente que diz assim: eu vou dormir agora e acaba dormindo, porque tem muita serotonina, tem muita melatonina e acaba dormindo bem. Já tem gente que tem uma ansiedade um pouco maior, já não tem essa disponibilidade tão grande de melatonina, acaba dormindo algumas horas depois. Tem essa grande relação sim com a nutrição e saúde mental. E o alimento, o que faz a gente ter essa reserva a mais, né, do que o outro, um tem mais que o outro, é justamente o estilo de vida, né, o estilo de alimentação da pessoa, né? Exatamente. Suponhamos que sejamos uma pessoa que come muitos industrializados. Percebam que essa pessoa ela tem um nível de irritabilidade um pouco maior do que algumas pessoas que não tendem a comer esses industrializados. Por quê? Porque eles estão liberando demais no cérebro dele uma substância que nós chamamos de glutamato monossódico, que é um conservante para que aquele alimento ele seja mais gostoso ao paladar dele, só que ele libera também cortisol para que essa Hum, pessoa fique estressada. Esse estresse ele vai gerando essa pessoa irritabilidade ao longo do tempo e ele vai percebendo, nossa, eu nem era assim porque agora eu sou. Aí a gente começa a perceber essa relação grande. Já o oposto também acontece. Quando você come muitas frutas, verduras e legumes, você tende a ficar bem melhor de intestino, bem mais feliz e você começa a realmente passar um nível de estresse menor. Mas também depende muito da saúde mental de cada pessoa, né? Não só o que a gente come, mas é um sim. complexo multifatorial. O que eu descobri, né, recente, inclusive contigo, é que não é só a nutrição, né? Não é só, também não é 100% só o que você ingere, é um conjunto, né, de tudo. Com certeza. Isso vai além do que a gente possa imaginar. Vão as pessoas que estão perto de nós, vão os nossos amigos, vão os nossos familiares, vão a nossa nutrição, o que é que você pensa, o que é que você age, o que é que você faz, o que é que você come com os olhos, que tem gente que come com os olhos, mas não come pela boca, e aí acaba ficando desejando aquele alimento, cria uma ansiedade por não poder comer aquilo ali, acaba criando ansiedade, acaba ficando estressada. E tem aquela pessoa que tem tudo isso, dorme bem, pratica exercício físico, tem relações saudáveis com diversas pessoas, consequentemente vai ter uma saúde mental um pouco mais equilibrada, porque hoje em dia para ter saúde equilibrada não tá fácil. É um trabalho que dá trabalho, né? Você equilibrar É um os. trabalho que dá trabalho. E Dayana, tu falou do intestino, né? Os nutricionistas, eles prestam muita atenção nas fezes, né? No, em como tá, né, o seu intestino. Como é isso? Como é essa. Isso. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que 70% que entra no nosso intestino é proveniente do que a gente come. E 70% do que é digerido e absorvido, nós transformamos isso em serotonina ou não. Por isso que tem pessoas que comem vários alimentos, como banana, como brócolis, perdão, ficam mais felizes. Outras pessoas que consomem mais alimentos ricos em sal e gordura não ficam tão felizes assim. E isso modifica as nossas fezes, que é um assunto muito polêmico, porque as É, pessoas sentem vergonha de falar, e eu bolo de rir cada vez mais, porque, poxa,
Gente, vocês têm que olhar as fezes de vocês, pelo amor de Deus. É, e. As Ah, fezes são típicas de como está a sua saúde. Aí existe uma escala, que é a escala de Bristol, que eu posso descrever algumas aqui, Nicolas, se você sim, sim, quiser. sim, sim. Posso dar umas dicas. Por exemplo, aquelas famosas bolinhas de carneiro, né? Que vai Hum, saindo as bolinhas aqui, um monte de bolinha, e ainda boia. Isso mostra o tanto que você está comendo poucas frutas, verduras e legumes, como você está desidratado ou hum. pode ainda ter uma gordura no fígado. Então a gente tem que ficar atento às nossas fezes. Quando sai formato bananinha, que eu costumo brincar com meus pacientes, ou aquele sorvete McDonald's, é bem bonitinho, né? Eita, minha nossa. Esse Ei, tá perfeito, ó. A gente não come, né? Porque nós somos veganos, então deixa para quem come. uhum. Mas aquilo são as fezes ideais, sai lisinha, não sai doendo, não sai sangrando, nem boia nem afunda, ele fica ali querendo olhar para o fundo e querendo olhar para a parte boiando. Isso são fezes saudáveis, isso mostra o que você come. Não só isso, mas os puns também, viu? Peidou fedendo, sai da frente que teu intestino tá acabado. É Eita. mais ou menos isso. E também, como é essa questão de boiar ou não boiar? Se boiar, ele significa o quê? Se boiar, significa que ou você está desidratado ou você tem gordura no fígado. Então, a tendência é ela ficar um pouco Ah, mais para baixo. Ela não é boiar demais, mas também não é afundar, porque se afundar já tem outro critério. A gente está comendo muitas coisas macentas, o que não tem prejudicial muito para o nosso intestino, mas o mais prejudicial mesmo é o boiar na urina também, né? Cor da urina. na Como é urina isso também. também? Se Sim, tiver transparente. a cor da urina, Ah, se tiver transparente, por exemplo, cor da água mesmo, significa que você bebe bastante água, que é um ponto positivo, porém tem que tomar cuidado, porque vai eliminar muito sal da sua dieta. Isso pode dar uma hipotensão, sua pressão pode acabar caindo. Mas se dá um amarelinho claro, mais parecido com essa parede aqui que está atrás de nós, pode ser que esteja mais ou menos sim, pode ser que esteja bem. Mas se estiver clarinho e estiver doendo quando sai ou ardendo, já é um indicativo de que o corpo está dizendo assim: opa, cuida de mim, estou precisando da sua ajuda. uhum. Se tiver amarelo muito, que é o ideal, sair de manhã, porque quer dizer, a maioria das pessoas, né, dorme à noite, que tem pessoas que não dormem à noite, porque são vigias e outras coisas, Sim. mas a pessoa que dorme à noite e acorda de manhã vai ter que fazer aquele xixi mais amarelado, é normal. Mas ao longo do dia, essa pessoa vai ter que beber água para poder ficar o mais claro possível, mas não transparente, hein? Uhum. E Dayana, questão de ansiedade e de depressão. A ansiedade, ela é um gatilho para depressão, né? Eles são multifatoriais. Geralmente pode estar estimulados a diversas coisas, mas aí a gente vai deixar para os psicólogos. Sim. Porém, quando a gente vai na vertente para a nutrição, nós percebemos que aquela pessoa que gosta de comer um pouco mais de doce, eu sou louco por doce, eu quero comer o doce depois do almoço, eu quero comer doce no café da manhã, no jantar, a gente percebe que essa pessoa ela já tem um pouco mais de ansiedade, pode ter um risco de depressão se continuar a se persistir e ainda pode ter algumas crises também de ansiedade, porque acaba ficando irritado, porque não conseguiu aquele doce naquele momento. Então, a microbiota dessa pessoa, que é a microbiota intestinal, que são os germes, para ficar mais fácil para todo mundo aqui, os germes que nós temos no nosso intestino, eles existem bons e existem ruins. Quando eu alimento mais os ruins, e eu busco mais doce, é porque essas bactérias, esses germes, ou fungos, ou vírus, eles estão sendo mais alimentados que as bactérias boas. Por isso que a gente tem que Hum. ficar atento porque a gente pensa também, porque tem tudo relacionado com o que eu alimento eu quero comer só doce, por quê? Por quê? Aí realmente a gente já tem essa característica de que o intestino ele já está com problemas mais para as bactérias ruins. E tu Isso. falou da ansiedade e a depressão. Tem relação de melhoria, além da terapia, que a pessoa tem que fazer um acompanhamento, né, psicológico, tem essa Isso. melhoria da nutrição também? É indicado? Sim, existem algumas fases da depressão que ela começa de uma forma leve, né, que os psicólogos eles explicam muito bem, a forma moderada e a grave, que a depender do leve e moderado, a nutrição consegue reverter junto com a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, que é melhor ainda. As pessoas não entendem a diferença, mas o multi é o estar sendo
acompanhando esse paciente com o psicólogo e com o médico, por exemplo, mas eu não tenho um contato com esses médicos, eu só tenho uma terceirização. Já a interdisciplinariedade, eu tenho um contato com todos eles, o que se torna um resultado muito mais eficaz para esse nosso paciente. E hoje no mercado, Nicolas, existem diversos manipulados maravilhosos que têm relação para diminuir depressão. E um deles é o famoso ômega 3. Então, o ômega 3, ele é de óleo de peixe, ele tem uma substância dentro dele, que é o DHA, que ele tem essa função cerebral muito forte, que diminui essa destruição, melhora esse sistema inflamatório, porque as doenças mentais, elas são também inflamatórias, porque destrói o intestino, destrói a mente, destrói vários neurotransmissores, como a gente já abordou aqui alguns, né? E também existem outros suplementos que são excelentes também para depressão, como o rodiola rosa, o ashwagandha, o pafif, e tem assim N fatores que a gente tem que avaliar cada paciente, porque cada um é único. Então é um E mundo é hoje. muito importante tu falar isso, porque não existe receita de bolo, né? Não existe você. Exatamente. Cada um, né? É por isso que é uma consulta. A gente encontra a maior parte, na verdade, Nicolas, são assim, né, displicentes. Eles não conseguem ter esse hábito, porque eles chegam querendo já, eu quero fazer uma dieta, tem Rápido, toda né? aquela empolgação, rápido, quer ter resultados rápidos, mas se for com foco na saúde mental, o resultado não é rápido. O resultado ele só vem a partir do primeiro mês se você for muito responsivo, ou seja, se eu consigo absorver tão bem aquele suplemento, aquele alimento, e aí eu vou ter uma resposta com um mês. Se eu estou muito inflamado, se eu tenho muita coisa para melhorar dos meus hábitos alimentares, da minha rotina, eu vou demorar 3 meses. Então, não é um processo rápido. Tem que ter paciência, tem que esperar acontecer as coisas, porque não é rápido. Nada nessa vida é rápido, né? Até fazer um bolo é uns 40 minutos. Uhum. E Dayana, aqui mudando um pouquinho de assunto, questão do açúcar, que é muito. Tu falou de inflamação, né? O açúcar ele inflama o corpo Isso. com uma Pronto. determinada. O açúcar ele inflama o corpo quando em doses exageradas. Aí vocês devem ficar se perguntando, mas o que é dose exagerada? Uhum. Gente, cada um de nós temos um tamanho e um peso e uma idade diferente. Então, eu sou baixinho, o Nicolas, vocês estão vendo aí como ele é gigante, né? Então, o Nicolas, ele pode consumir uma dose maior do que eu de açúcar, Hum. de 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa. Eu não, eu sou baixinha, tenho 1,51 m e ainda tenho 53 quilos, só posso comer uma colher de sopa por dia. E aí, Hum. Daiane, isso conta como açúcar das frutas? Não. Só conta como açúcar adicionais, seja o mascavo, seja o demerara, seja o mel. Existe diferença? Existe diferença entre todos eles. Mas eu vou dar outra dica para vocês. Entre escolher açúcar mascavo, açúcar branco e demerara, tanto faz, minha gente. A não ser que você tenha uma condição diabético, por Uhum. exemplo, que precise tomar outros tipos de açúcares. Cada caso também é um caso. Então, o açúcar branco muda pouca coisa do demerara, porque tem aquela coisa, né? Pou- Tem aquela coisa Pouca. gourmetizada, né? De, eu vou parar de comer açúcar branco, então é como se fosse uma mudança muito grande. Então não tem muito. Existem poucas diferenças em termos de acréscimos de nutrientes. Por exemplo, o açúcar branco ele não tem nada de nutrientes. Se você for para um mascavo e um demerara, você vai encontrar um pouco de acréscimo em termos de vitaminas e minerais, coisas que o branco não teria. É a mesma coisa do sal. O sal do Himalaia, ele tem um pouco mais de vitaminas do que o sal branco. Mas, gente, de Uhum. boas, fiquem tranquilos, escolham o açúcar que vocês querem. Não vão se restringir a isso, porque não é o açúcar que vai te dar nutrientes, tá É a bom? São dose. as frutas, as verduras, os legumes, são todos os outros alimentos, mas esqueçam do açúcar para dar nutriente. O açúcar é só para adoçar a vida de vocês. Não, eu costumo dizer assim, que não é o açúcar, o quanto você tá botando, é a sua dose, né? A dose. Foi o que eu expliquei, né, no comecinho, Uhum. depende do peso, depende da altura, você como é maior, você precisa de mais. Daiana, mas eu nem como açúcar, que fique sem açúcar então, não precisa acrescentar para a sua vida, isso não vai modificar você. Deixe sem, Eu fique sem. prefiro, eu tenho preferência a coisas menos doces.
Mas, Sim, assim, no ponto, nem muito doce, também nem muito amargo. Eu gosto do tipo chocolate amargo, eu gosto muito. Agora, perfeito. outras coisas eu já prefiro uma coisinha mais E leve. é até importante, Nicolas, tu falar do chocolate amargo, que o chocolate amargo também é um dos alimentos antidepressivos e também Hum, ajuda na ansiedade, porque ele tem uma substância, que é o cacau, que ele melhora essa biodisponibilidade de nutrientes para o cérebro. Foi até importante você frisar isso, porque é um produto natural, acessível. Nem todo mundo gosta do amargo, mas as pessoas podem começar do 43% até evoluir para o 60%. Os estudos benéficos mesmo para a saúde mental é acima de 60, mas você já começando de 43% já tá bom demais para você. Aí tu falou aí no assunto bem legal, que eu acho que dá pra falar muito, é a questão de humor, né? O O humor. alimento, tipo, o açúcar, isso tá tudo ligado, né? A pessoa passa o dia se entupindo de açúcar e fica inflamada, aí fica estressada, aí vem algum aumento de peso, né? Aí vem tudo junto, né? A Isso. questão do humor. Vem o aceleramento da mente, vem a pessoa ficar muito elétrica, porque o açúcar deixa você assim, né. Parece que você tomou um energético. Tudo isso acontece. Quando o nutricionista ele vai fazer uma consulta, né? Ele precisa dos exames, mas, tipo assim, o único exame que eu conheço é o hemograma. Os exames de sangue, que é o que nós podemos prescrever ao nutricionista, eles são uma ferramenta essencial para que a gente possa fechar nosso diagnóstico, principalmente relacionado à saúde mental. O hemograma completo, ele está dizendo já, ele é completo, mas ele precisa também de outras ferramentas para que a gente deixe ele mais completo ainda. Por exemplo, dentro do hemograma completo, as pessoas têm lá dentro o nome volume corpuscular médio, que é o VCM. O VCM, ele é um marcador de ansiedade, pois se ele está muito alto, acima de 90, por exemplo, já é um indicativo de que as minhas vitaminas do complexo B estão caindo. Quando as vitaminas do complexo B começam a cair, níveis de ansiedade, de depressão, de irritabilidade podem aumentar, Hum, porque eles modulam essa questão do humor, eles modulam a questão da felicidade. É por isso que tem uma paciente minha, Nicolas, que diz assim, ó, eu vou tomar minha fórmula da felicidade, que é a hum. vitamina B12, que eu associo com a B6 para ela, e a B9. E aí ela fica feliz a vida toda. A gente também toma, né, por questões que a gente não consegue absorver, por questões também que somos veganos, e outras questões que a gente pode entrar isso depois, que é a questão dos polimorfismos. Mas essa questão de você associar o hemograma completo com a vitamina B12, com a homocisteína, por exemplo, com até exames mais específicos de um psicólogo, de um inquérito de ansiedade, um inquérito de depressão, fecharia ainda mais o diagnóstico nutricional para que eu possa direcionar, saber que tipo de ansiedade é, que tipo de depressão, se é leve, se é moderada, se é grave, isso ajuda demais no tratamento, demais. Pulando para outro tópico, a questão de quem treina, né? De quem faz exercícios físicos com regularidade. É, como é essa questão dos suplementos? Tu falou aí das vitaminas, né? De estar baixa, de Sim. qual a importância de você ter um acompanhamento, você que é um atleta, né? Bom, estamos falando de alto nível, né, porque atletas. Os atletas, eles exigem uma demanda energética, uma demanda calórica, nutricional muito grande, a depender da quantidade de vezes que eles fazem por semana e a depender da quantidade de horas. Tudo isso é calculado com base nesse tipo de requisito que eu acabei de passar. Quando um atleta, por exemplo, ou de corrida, ou de bike, de natação, ele está iniciando, a suplementação pode ou não ser necessária a depender da sintomatologia. Por exemplo, um corredor começou a correr, ele já está correndo 5 Hum, quilômetros, ele já passou para 10, e ele começa a sentir um desconforto intestinal muito grande. Porque na corrida a gente sabe que dá todo aquele rebuliço, né? O intestino fica para cima, para baixo, e ele começa a ter diarreias por semana, que isso já não é normal. Então a gente descobre que é através da corrida que está gerando esses gatilhos para ele ter esse processo diarreico. Então a gente começa a suplementar um suplemento que a gente chama de glutamina, que ele vai regularizar 80% do intestino desse atleta. E ele responde super bem. Na primeira semana ele fica maravilhoso e ele vai continuando e vai aumentando o aporte também de proteínas, de vitaminas, de minerais. Com o passar do tempo, a gente vai perguntando se esse corredor ele corre no sol, se ele corre
na chuva, se ele corre de noite. Tudo isso modifica também a nutrição esportiva, porque se ele corre no sol, eu vou ter que passar uma alimentação mais focada para diminuir aqueles radicais livres do sol, que é o radical livre Hum, chamado singlet. E nós também, se ele corre na chuva, eu vou ter que aumentar o sistema imune dele, porque ele já está saindo de um processo de termicidade diferente. Ele está saindo, acabou de acordar, por exemplo, e vai chovendo, quente com frio, vou ter que focar no sistema imune. Mas ele corre de noite, geralmente a gente não muda nada, a depender do que ele sentir. Se for mais uma cidade mais fria, né? Porque a gente, como atende online, eu atendo online também, então a gente tem que perguntar toda a rotina do atleta. Mas se for um atleta de resistência, por exemplo, um de bodybuilders. crossfit, ou existem atletas também de musculação, que Hum, são aqueles que a gente chama de ratos de academia, os bodybuilders, os ratos de academia, o pessoal teve esse apelido carinhoso, né? Existem atletas também. E os bodybuilders, eu não atendo, mas eu tenho uma experiência com essa questão do CrossFit. O CrossFit, por ele ser muito de resistência, muito de força, você já tem que colocar a suplementação para que ele consiga ter uma resistência. Uma creatina já seria mais adequado nesse momento. hum. Já, inclusive, a creatina é um excelente suplemento para a saúde mental também, já puxando gancho em tudo, né? Nutrição esportiva, nutrição de saúde mental, um atleta que ele pratica exercício físico realmente regularmente, porque o atleta ele não tem opção, ele geralmente é menos ansioso, menos deprimido, mas na época da Uhum. competição, a gente já tem que focar na ansiedade, porque já aumenta a ansiedade, já aumenta ele ficar com medo, eu vou perder, eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou ganhar, ele fica com esse tipo de preocupação. Então essa é a correlação. E aquela pessoa mais casual, aquela pessoa que treina, que começou, tipo, o cara nunca treinou na vida, começou a treinar há 6 meses, tu já recomenda ele tomar uma creatina ou alguma coisa assim? E o whey, explica pra gente o que é whey. Quando as pessoas iniciam o processo de exercício físico, né, que está saindo do sedentarismo, o recomendado seria analisar, fazer um suporte, né, de analisar todos os exames, para saber se ele vai precisar realmente de alguma suplementação. Caso esse paciente ele não necessite de nenhuma suplementação, não existe necessidade. Mas na próxima consulta já passaram 6 meses, eu já estou com 8 meses, 9 meses, meu rendimento está caindo, porque meu volume de treino está aumentando, a gente aumenta a dieta e esse paciente ele não consegue responder, existe sim que suplementar. Então, a gente tem que ver a demanda energética desse paciente, o que, que ele está precisando. E aí, a creatina é uma ótima demanda para quem está iniciando a musculação, realmente, porque esse inchaço muscular, ele não é fora do músculo, ele é dentro do músculo. Por isso que as pessoas ficam, eu vou ficar inchado. É Hum, diferente de retenção. As mulheres percebem muito bem isso quando estamos no período menstrual. Nós percebemos que tudo cresce, barriga cresce, a irritabilidade aumenta, porque é a famosa TPM, né? As coxas ficam mais grossas, os seios também incham. Isso é retenção. Diferente do que a creatina faz, ela faz dentro do músculo, ela não é fora, ela não é sobre a pele, ela é dentro. Por isso que as pessoas aumentam o ganho de massa muscular, o que é uma excelente ideia para quem está entrando no processo de menopausa, para quem não consegue melhorar rendimento de exercício, tudo isso é bom. E já abordando o outro lado, o whey para nós veganos não seria o whey. Para nós veganos é proteína vegetal. Existe diferença de proteínas vegetais e wheys? Total. O whey, ele é uma proteína mais completa, porque ele vem do soro do leite. Ele tem 3 versões. Ele tem a hidrolisada, ele tem a concentrada e tem a isolada. Quem não pode comprar um isolado, compra um concentrado. Geralmente eu indico o whey para pessoas que têm uma deficiência proteica, para aquelas pessoas que não conseguem comer realmente, por exemplo, um frango, para quem é onívoro, né? Onívoros são as pessoas comedoras de carne, verduras, legumes, diferente dos vegetarianos que não comem. uhum, Então, o que, que a gente faz? A gente complementa, é complemento, hein? Complementa essa proteína, que é chamada de whey, uhum. para que a pessoa não tenha esse déficit de proteínas baixo, porque ela vai começar a perder massa, isso vai afetar a saúde do cérebro, isso vai afetar a saúde intestinal, tudo isso afeta. Mas já tem aquelas pessoas que passam o dia todo comendo carne, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Eu vou comer frango de manhã, vou comer frango no almoço, vou comer ovo de tarde e carne vermelha no jantar. Esse a gente não precisa suplementar, que já está bem aportado aí de proteínas de alto valor biológico. E
Esse whey, por ele ser de soro de leite, ele tem todos os aminoácidos necessários, mas devemos tomar cuidado também com diversos suplementos que tem no mercado. Nem todos são confiáveis, nem todos são bons. Tem que olhar se tem uma quantidade de açúcares alta, tem que olhar se tem pelo menos ali umas 22 gramas a 25 até 38 de proteínas por gramas por scoop, esse sim seria o mais adequado. Tem que ver se não tem muito adoçante, como sucralose, acesulfame. Tudo isso a gente tem que analisar. Não é fácil escolher um whey de uma marca que não seja tão boa assim. Existem piores do que melhores, então é uma longa busca. Já as proteínas vegetais, elas não são de alto valor biológico, daí a gente precisa tomar mais scoops, que são aqueles medidores que vêm dentro das Hum, proteínas. A gente precisa tomar de 3 a 4 scoops por dia para que a gente consiga ter um aminograma adequado com um whey, por exemplo, que eu tomaria só 2 scoops no máximo. Um vegetariano vegano, ele precisaria tomar o dobro, por conta que ainda não conseguiram fazer essa alta tecnologia. Mas quem sabe um dia, né? E Dayana, a questão do veganismo, né? Nem todo mundo sabe, mas eu sou vegano há 5 anos. E você é quantos anos? 10, né? É, 10, um né? pouquinho a 15. mais. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o veganismo. O veganismo, ele não é uma dieta específica, ele é uma filosofia de vida. Ele inclui os alimentos de origem vegetal e retira todos os alimentos de origem animal. Mas não somente isso. As roupas também, os cosméticos também, isso inclui pasta de dente, desodorante, shampoos, toda essa questão filosófica mesmo. É tanto que a maioria das pessoas tendem a dizer que a gente é um pouco mais calmo, né? Não é com relação a isso, é porque a própria filosofia já vai deixando a gente um pouco mais tranquilo, né, também. E quando a gente entra nessa questão já do ganho de massa muscular e colocando os verdes, que os verdes eles vão modificando, tem uma correlação muito grande. O músculo, para ele ser formado, ele precisa de alguns nutrientes, entre eles o cálcio, que está presente nos verdes, olha aí a relação. Os verdes, por eles já serem muito rico em cálcio, eles já vão aumentar esse ganho de massa muscular porque eles vão nutrir o músculo. Eles não vão aumentar o músculo porque eles não estão nutridos, eles vão aumentar porque ele tem esse nutriente. Outro fator muito importante é adequar as proteínas vegetais, porque nem só de humanos vivemos de bifes, e nem de ovos, e nem de frango, mas vivemos também de oleaginosas, que são as castanhas de caju, do Pará, amendoim, nozes. A gente também vive de feijões, a gente vive de grão de bico, a gente vive de arroz, a gente vive de saladas. Hum, Então, é a base do veganismo é essa questão toda alimentar e também o conjunto de proteínas vegetais. Ah, Dayana, mas eu gostaria de colocar proteínas vegetais de alto valor biológico. Temos também, tem o trigo sarraceno, nós podemos usar a quinoa, não são muito acessíveis em termos de financeiramente falando, mas quem quiser, fica à disposição. Quando a gente fala já no ganho de massa muscular, também podemos colocar outros nutrientes muito importantes. O ferro também, que serve para oxigenar todo o nosso músculo, todo o nosso corpo, inclusive o cérebro, claro. Sem oxigênio não viveríamos. Então, o ferro que todo mundo pensa que quando a gente entra para ser vegetariano, a gente vai ser anêmico, olha logo para nossa cor, né? Tu é tão pálido, peraí, deixa eu ver teu olho. Nem é. existe mais esse exame físico do olho. Agora, o melhor mesmo é o do aperto do dedo, que já tem mais comprovação científica. Então, não é porque nós somos vegetarianos que nós vamos ter uma carência, mas qualquer pessoa na face desta terra pode ter uma carência nutricional, se não come bem, se come de forma desalinhada. E a gente tem que prestar muita atenção para quem já está iniciando o vegetarianismo, quem está querendo se transformar em vegano, que depois do almoço nós temos que consumir a fruta cítrica para que a gente consiga absorver aquele ferro que é chamado não Hum. absorvido. Ele vai ser absorvido quando eu tiver a vitamina C. Então vai aí uma laranjinha, vai aí um kiwi, uma manga, um abacaxi, fiquem à vontade para suas escolhas. Aí tem a polêmica que até tu já citou da B12, né? Tem a polêmica da B12 que é o único, vamos dizer que é o único que não tem nos vegetais, né? É a única vitamina que a gente não acha comendo normalmente, Ele né? é polêmico porque a vitamina B12
Ela ajuda muito nessa questão da saúde mental, ela ajuda muito no ganho de massa muscular, ela ajuda também nessa questão de você diminuir riscos cardíacos, porque ela atua lá no ciclo de transmetilação, que a gente não vai usar ele aqui, que é muito técnico. E aí o que é que acontece? Essa vitamina ela está mais disponível em origens animais, como frangos, peixes, ovos, queijos. E existem alguns estudos que já estão comprovando que essa vitamina B12 ela pode estar em alguns alimentos. É tanto, a prova é tão grande disso, que existem alguns pacientes veganos que não precisam tomar vitamina B12. Eu acho isso um milagre de Deus, minha gente. É assim, maravilhoso. Como é que Sim. pode? Eu não consigo absorver B12 e essa pessoa simplesmente nem precisa consumir nada que ela já está absorvendo rios e rios. É como a vitamina D. Tem gente que vai para o sol, passa horrores de tempo no sol, não absorve vitamina D. Tem gente que não vai para o sol e absorve, minha gente. Então, o metabolismo é muito individual. Então, a vitamina B12 é muito importante a gente analisar no sangue. E todo mundo erra nessa questão de valores ideais. O ideal para vegetarianos é acima de 450. E a homocisteína tem que estar abaixo de 9. Então, fica aí a dica para vocês que vão fazer exame de sangue. E não tenham medo de ser furado, hein? É nossa saúde que está em primeiro lugar. Eu acho que a B12, ela é até meio deixada de lado, né? Por profissionais da saúde em geral, né? Não é muito. Eles não se aprofundam É muito na B12, verdade. né? Eles ficam mais naquele mais. Aquela coisa mais garantida, né? Que vai dar uma resposta ali mais rápida. Às vezes tá só ali na B12, Verdade. né? Que a B12 age no humor, né? Tudo que a gente falou aqui. Ela age no humor, né? Na Isso. depressão, na energia também, Também, né? na Energia. energia também, com certeza. E é tão típico isso, né, que quando a gente procura um profissional da saúde, eles passam só o basicão, que é hemograma completo, colesterol total, HDL, Uhum. LDL. Só que a gente não vê prescrição de vitaminas e minerais, que a maioria das pessoas tem carências de vitaminas e minerais por não saber comer ou por escolher alimentos que roubam esses nutrientes. Por exemplo, suponhamos que eu seja uma Hum. pessoa que seja acostumada a comer por exemplo, um estrogonofe de carne. Aquele estrogonofe de carne, ele tem uma quantidade boa de ferro, mas quando acrescentado creme de leite, o cálcio vai roubar esse ferro. Hum. Então a pessoa acaba ficando anêmico sem Hum. saber. A mesma coisa um vegetariano. Eu tenho um arroz e o feijão, que é o casamento perfeito para absorver o ferro, mas se eu não coloco a vitamina C, que é a fruta cítrica, depois, eu não vou absorver. Então, existem casamentos que a gente precisa entender melhor. Por isso é importante fazer exames de sangue. É, aí do vegetarianismo e ou veganismo, né? Tem aquele mito que eu até entendo, né? A questão de não ser acessível. E tu, como nutricionista, tu sabe que é possível sim, né? Você conseguir ter essa dieta. Eu não vou dizer gastando pouco, mas assim, ao invés de você estar comprando, né, carne, você vai só substituir. E também não é mais do que você come, né? Isso. Tipo, tem coisas da indústria vegana que eu nunca comi e tá tudo bem. E eu não tô, né, doente porque eu nunca comi uma coisa cara, sei lá, Uhum. cogumelos, essas coisas que o pessoal fala mais, né? Exatamente. E eu acho que dá sim pra ser acessível, Dá, tudo é uma né? questão, sim, Assim como a nutrição, né, tudo é em uma si. questão de escolha, né, Nicolas? Se eu decidir ser vegetariano e eu chego para a minha nutricionista, eu falo a seguinte frase: eu quero uma dieta acessível. Eu quero uma dieta de baixo custo. Hum. Tem como eu comer bem com baixo custo? Tem sim. Agora, se essa pessoa. É mais Mais os os hábitos, né? hábitos. É mais tem que trabalhar ali nos Sim. seus hábitos, No né? Nem almoço eu já tenho um almoço completo com arroz, feijão e salada tá completo. Eu não preciso mais nada. E, claro, colocando a vitamina C. O veganismo e o ser vegetariano consegue adaptar. Agora, os lanches é que se a pessoa gostar de coisas mais elaboradas, tipo um castanha misturado com quinoa, aí já é outra coisa. Isso vai depender do poder aquisitivo que essa pessoa tem, vai depender dos hábitos também que ela pode ter. Não vamos colocar um cogumelo numa pessoa que está entrando agora no vegetariano, né? Imagina só, essa pessoa vai se é. assustar. Mas a gente vai começando de pouquinho em pouquinho. E outra, não é porque nós somos veganos que nós somos saudáveis. As pessoas também têm esse mito, às vezes, Uhum. ou para os extremos, né? Vai logo para os extremos.
É É, os vegano, é extremos, né? doente, Ou é ou é doente, saudável demais. ficou doente Ou porque. não, ele é vegano, então ele É. é muito saudável. Não, ele é vegano, então porque ele é muito doente. É tipo isso. Uhum, Mas tem os veganos também que fazem escolhas muito erradas. Refrigerante, entendi. industrializados, existem hambúrgueres muito industrializados que não são bons, existem frituras veganas. Hoje tem um mundo de produtos industrializados de veganismo. E essa dieta sai caríssima e ainda sai inflamatória. Então você está se acabando com você próprio. Então o melhor alimento é aquele que você vai para o mais natural. Já dizia as frases dos funcionais: desembale menos e produza mais alimentos saudáveis. Basicamente isso. Desembale menos. Pronto. Você já vai estar mais saudável. E também, Dayana, tem questão da memória, né? Que aí também vai saúde do cérebro, né? Isso. Questão da. Trabalha também a Sim, memória. os concurseiros, por exemplo, né? A questão da memória, a gente tem que avaliar o que é que está fazendo essa falha. Porque existe a memória de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Às vezes é porque a gente tá tão relapso, tipo, eu tô aqui nesse momento e eu não sei o que eu vou mais falar. Isso pode acontecer. Isso é uma memória de curto prazo. Uhum. Uma memória de médio prazo, o que é que eu vou fazer daqui a uma semana? Esqueci. E a memória de longo prazo é aquela exatamente dos concurseiros, que eles precisam estudar muito tempo para que quando chegar no dia da prova, que é 2 meses, daqui a 3 meses, eles estarem preparados. Como é que a nutrição pode ajudar nisso? Encontrando a causa, que é o mais difícil, né? A gente tem que investigar se é uma pessoa muito estressada, se está faltando alguma vitamina, como do complexo B, por exemplo, se ela está fazendo alguma coisa que está deixando a mente dela cheia de informações, como por exemplo, eu estou fazendo um curso aqui, eu estou nadando ali, aí depois eu estou fazendo outro exercício, aí depois eu vou Uhum. enchendo a minha cabeça e não tem mente para outro, Só pulando de só um para o pulando. outro. Então a gente tem uma investigação muito longa. E existe um suplemento no mercado hoje que ele está sendo muito associado com a memória, que é o azul de metileno e também tem o K7. Então depende muito de cada pessoa. Não são suplementos que são tão acessíveis, digamos assim, mas cada pessoa deve ser investigada. E principalmente se tiver acesso a um neuro, fazer uma ressonância para saber se não é alguma coisa mais fisiológica mesmo, entendeu? É, e tem a questão do emagrecimento, né, também. Que às vezes as pessoas elas vão nos vegetais e nas frutas com essa ideia de que vai emagrecer. Às vezes emagrece, né? Às vezes ela seca. Não sei como é que funciona isso. Mas não é o mais Todo mundo adequado, né? adora uma A se dieta fazer. vegetariana para emagrecer. Nunca vi mais do que isso. Ai, Daiana, por isso que tu é tão magrinha, porque tu é vegana, porque tu faz dieta vegetariana. Mas olha Uhum. só essa quantidade de músculo que tu tem, como é que pode? Então não é essa a questão. A Sim. questão do emagrecimento é você escolher hábitos saudáveis. Seja um chocolate amargo, seja um hambúrguer feito em casa com pão integral de verdade, não aqueles pão integral que se diz ser integral e não é, porque tem mais farinha branca do que integral. Uhum. Seja você fazer um omelete em casa, seja você fazer um crepe, seja você comer uma pratada grande, mas o importante é o do que você coloca e do que você gasta. Se você quer emagrecer, você tem que gastar mais e comer menos. Mas se você quer emagrecer rápido, como por exemplo para um casamento, aí você vai ter que sofrer um pouquinho mais. Tudo depende do objetivo que aquela pessoa deseja. E o emagrecimento também pode gerar consequências. Pode gerar consequências de irritabilidade, pode gerar consequências no Uhum. humor, pode gerar consequências na memória, porque eu estou diminuindo algo que eu já vinha comendo antes, e isso pode me gerar carências. Claro que geralmente uma pessoa que ela já está um pouco mais pesada, que a gente chama de sobrepeso ou obesidade, eles já podem apresentar essa carência nutricional já natural da própria doença, né? Porque muitas vezes eles já vêm doente com alteração tiroidiana ou até mesmo outra condição. Mas a gente vai trabalhando cada etapa, porque não é fácil fazer. Imagina só, Nicolas, se eu receber um paciente que ele tem obesidade, que ele está com queda de cabelo, ele está com alteração ansioso, Ansioso, alteração da depressivo. depressivo, alteração tiroidiana, a gente fica doido, o nutricionista fica pensando, qual começar primeiro? É muito complexo. Eu vou começar pelo primeiro, que é o intestino, que é a porta de todas as outras. Então, trata primeiro esse e as outras vão ser consequências. E vamos ver na resposta. E só pra finalizar, eu lembro que tu falou uma vez pra mim que quando a pessoa tá com câncer, a dieta que ela usa é uma dieta vegetariana, né?
Isso diz Muita muita coisa, coisa. né, sobre Exatamente. sobre esse estilo A de vida. carne vermelha, ela tende a inflamar muito o paciente cancerígeno, porque o câncer ele gosta de se alimentar de coisas inflamatórias. Ah, Daiana, tu tá dizendo que comer carne vermelha Hum, inflama? Não, não estou dizendo isso. Calma, comedores de carnes, não fiquem chateados. Estou dizendo que se você comer mais que 4 vezes por semana, por exemplo, hoje eu vou comer de manhã e vou comer à noite. Comi já 2 vezes. Amanhã eu vou comer de manhã e de noite. Já comi 4, acabou a tua semana. Tu não vai mais poder comer carne. Porque se tu tornar isso um hábito diário, tu vai se inflamar. Isso como qualquer outro alimento. Então a gente precisa tomar cuidado mesmo. Então, a primeira coisa que é retirada nos cânceres são as carnes vermelhas. Todas as outras coisas terão que hum. ser avaliadas. Tipo, no câncer de mama, tem um outro produto também, que é o produto soja. Ele não pode ser usado para pacientes que tiveram câncer de mama. Ah, Daiana, mas soja não é vegetal? É, mas ele Hum. também é estrogênio. Tudo com Tudo com soja, soja. qualquer coisa Qualquer com coisa soja. com soja. Por quê? Porque estrogênio aumenta os hormônios femininos e isso pode aumentar o câncer. Isso pode fazer com que ela tenha uma recidência de câncer. Então, não é só o animal que gera o câncer, a gente também tem que tomar cuidado com os vegetais. Tudo é particularidade, inclusive nos cânceres, toda a nossa vida. Eu sei que a carne tem a sua, né, seu valor nutricional, ela tem sim, né, questão Sim, de proteína e tal. A minha decisão foi mais assim pessoal, porque eu não gosto sim. de carne. Não é, ai, não vou comer carne porque dizem é modinha. Não, é porque eu, Nicolas, não gosto da textura, não gosto da carne. E Dayana, eu queria te agradecer muito demais pelo ter aceitado o convite. E se tu tiver aí alguma mensagem, alguma dica para as pessoas melhorarem a sua alimentação, que você puder falar aí. E deixa também as tuas redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato contigo. Eu tenho uma coisa para dizer para todos vocês. Por favor, não façam da nutrição terrorismo. Sejam felizes, como que vocês gostem. Ai, não se restringam. Ah, mas eu vou comer minha pizza uma vez por semana. Comam, minha gente, pelo amor de Deus, que isso também gera irritabilidade. Sua saúde mental também é um precioso. Só não pode todo dia. E gostaria também de agradecer o convite. Nicolas, gratidão. Minhas redes sociais é Daiana Gifone Nutri, esse é meu Instagram. Lá nós temos o link para o meu WhatsApp, e vocês podem estar tirando dúvidas comigo. E eu sempre estou postando também informações. Não sou uma postadora de todos os dias, mas eu posto assim de vez em quando para vocês. Gratidão. Não é muito adepta, mas tá lá para se precisar responder alguma coisa, Exatamente. né, É tirar alguma desse dúvida. jeito. Pois, Dayana, muito obrigado. E você que ficou aí acompanhando, muito obrigado, valeu e até mais.